E finalmente fizemos a entrevista com o Ares War, Bob. Esse é o nome que ele quer que vocês saibam. Peraí, calma. Esse vídeo já foi gravado ano passado, assim que a gente fez a entrevista com o Ares War. Porém, faltaram algumas informações, algumas coisas ficaram mal explicadas. Não foram explicadas direito, e eu resolvi não postar esse vídeo até então. Depois de continuar conversando com ele pelo Discord, tirar algumas dúvidas com ele, aí sim eu pude voltar, terminar esse vídeo e o gordo do presente complementando o gordo do passado. Então ao longo do vídeo eu vou corrigir algumas coisas para que o vídeo fique mais completo. Segundo Bob, ele não quer revelar o nome verdadeiro, nem a aparência dele, nem a idade dele. Ele prefere que vocês conheçam ele como o personagem que é hoje em dia, pelos seus feitos e não pela pessoa que ele é na sua intimidade. Aqui temos outra questão. Quando a gente fez a entrevista, ele disse que o nome dele era apenas Bob. Pode até ser algo relacionado, mas ele não queria aparecer. Porém, já tem uma galera perguntando pra mim se o Ares War que está fazendo live na Twitch é o mesmo que fez a entrevista comigo? E se for, é o mesmo que é o mesmo dono... Calma. Então, por hora, o que a gente mantém ainda é o nome dele de Bob. Porque aparecer, mostrar como é que ele é... Calma, segura aí. Foram 4 horas de entrevista com ele. 4 horas é tempo pra caramba. Tô quase dizendo que eu já sou truta dele. A última vez que eu fiquei tanto tempo conversando com uma pessoa assim da chamada, eu namorei ela por 2 meses. Aí tá certo. Mas o que exatamente Ares War sabe? O que exatamente ele disse pra gente na entrevista? Eu vou tentar trazer pra vocês poucas coisas antes da real entrevista e explicar pra vocês algumas coisas também pra não ficar... boatos. Tá interessado? Então, vem comigo! Eu diria que é muito nostálgico conversar com ele, porque ele não pega simplesmente um tema e fala sim ou não. Por exemplo, Dragon Lord. Perguntar pra ele sobre aquele bug do Dragon Lord, onde ele upou para o 130. Pronto. Ele... é como se ele sacasse de um livro e trouxesse... ou trazesse. Aí é a licença poética. Todas as informações detalhadamente pra você. Cada pergunta que a gente fez pra ele dá um vídeo. É por isso que rendeu 4 horas em poucas perguntas. Pude perceber que é uma pessoa muito boa, humilde, tranquila, muito divertida. Várias coisas que a gente perguntou pra ele, ele dava risada. Surgiu até o assunto do Mantos pra ele. Nossa, a gente ficou rachando, porque aqui Mantos pra gente no Brasil é o demônio, né, velho? Mas claramente a gente vê que é um player que carrega a essência do Old Tibia, tem ainda essa essência com ele agora na atualidade e já tá começando a sentir as coisas de hoje em dia. É interessante a história de Ares War, como ele mesmo disse, é que a história dele é dividida em antes da queda e depois da queda. Antes da queda é tudo que a gente conhece, teve a queda e depois da queda é o que a gente tá conhecendo agora. Porque durante a queda ele explicou tudo o que aconteceu, ele foi falando, foi praticamente 1h15 explicando tudo o que aconteceu, pra no final ele dizer que é melhor não divulgar isso daí. E a gente vai respeitar o pedido dele. Calma aí. Eu já falei sobre isso várias vezes nas lives. Sempre tem pergunta do que exatamente é essa separação que ele fez de antes da queda, durante a queda e depois da queda. Mesmo eu já tendo explicado um pouquinho do que o Gordo fez no passado, vou tentar explicar de novo. Todas as histórias que a gente conhece atualmente faz parte do Ares War antes da queda, que era o meninão pomposo, que jogava e descobria as coisas e via os bugs e tudo mais. Todas as histórias que foram criadas têm ligação com antes da queda, que é o que a gente conhece. Durante a queda é algo que realmente não é da nossa conta, é algo que aconteceu na vida dele e que não é do nosso interesse. O que importa pra gente é a história dele como tibiano. A vida particular dele, sendo ruim ou boa, não é da nossa conta. Então, durante a queda aconteceu algo, ele pediu pra gente não comentar sobre isso, apesar dele ter falado o que aconteceu, vamos respeitar, como eu disse. E depois da queda é a volta do Ares War, que é o que vocês estão vendo agora. Ele fazendo live, ele dando entrevista, ele começando a jogar de novo, um novo meninão pompeiro. De resto, vamos aos fatos.
A primeira pergunta básica que eu fiz pra ele foi relacionado à data de criação do personagem dele. Então ele explicou que no site está marcando que ele foi criado em 2001, mas ele joga desde 98, foi um dos primeiros players a participar do jogo. Porém, em 2001 foi quando a Cipsoft criou o sistema de criar a conta e registrar todas as informações. Então todos os personagens criados antes de 2001 não tinha registro nenhum. Perguntamos sobre o RPG, se ele gostava mesmo do RPG ou se ele queria apenas rushar e ser o top level. Ele disse que não se preocupava muito em ter esse reconhecimento de ser o level mais alto, e que realmente ele gostava mais da parte RPG do jogo. O único desejo dele era ser level 100 e ter o número 100 no personagem, apenas isso. Depois entramos no assunto da famosa história do Dragon Lord, onde ele upou do 76 ao 130 ao matar um DL que estava bugado. E ele complementou dizendo que a história é real e que não upou somente do 76 ao 130, mas todo o seu personagem ficou bugado. A velocidade, as skills, mana, vida. Ele não tinha reparado que ele upou pro 130, ele ficou mais assustado com a velocidade que o personagem estava andando na época. Como consequência, a Cipsoft bloqueou o seu personagem para voltar a todas as configurações originais e agradeceu ele pelo reporte, afinal, ele entregou essa informação para a Cip. Após ele falar tudo isso, eu questionei ele sobre como que existe essa história rodando na internet, se ele já havia falado para alguém, já havia explicado essa situação para alguém, e ele disse que ele já deu muitas entrevistas para sites gringos, mas as entrevistas eram apenas por escrita, dentro do jogo, e não por voz como a gente estava fazendo. Outra coisa interessante é sobre a Pits of Inferno. Informações que temos é que ele foi o cara que descobriu a entrada do Pits of Inferno. Preste atenção nesse ponto. A história real não é bem essa. Mas calma, não foi bem Ares War que descobriu a entrada da PoE. Não foi ele explorando o mapa que descobriu. Mas um GM puxou ele para a entrada da PoE e disse: olha, estamos criando essa quest, temos esse mapa, e o que você acha? Quando ele foi puxado para a entrada da PoE, ele aproveitou e printou, claro, como qualquer tibiano nato. O interessante é que antigamente é como se fosse um hot server. Toda a staff era muito presente dentro do jogo e eles dividiam informações, afinal, muitos mapas, muitas coisas criadas foram criadas por jogadores, foram contribuindo para o jogo crescer. E Ares War era praticamente um garoto propaganda, um garoto tester dessa questão. Então o GM puxou ele para a entrada da PoE, mostrou para ele como que era, ele printou e essa print vazou. Já que essa print vazou, o pessoal pediu para ele não contar a verdade e entregar uma falsa informação, dizendo apenas que ele descobriu por gostar do RPG. Nessa parte a gente consegue ver claramente que a Cip se importa com o RPG, ou se importava com o RPG, e queria que os jogadores tivessem essa sensação, ou tivessem esse costume de buscar as coisas. E foi assim que a gente soube que ele descobriu a entrada da PoE. Não critico todas as informações erradas que foram passadas, inclusive eu já fiz vídeo falando do Ares War e falei essa informação errada. As informações que tem na internet também estão de uma maneira errada, e qualquer outra informação que foi passada errada a gente não pode criticar, afinal foi isso que ele quis que todo mundo soubesse, a pedido da Cipsoft. Pulando a Magic Longsword, no final da entrevista eu questionei ele sobre o Ferumbras. Informações que a gente tem é que ele foi o cara que organizou a estratégia para matar o primeiro Ferumbras, mas não é bem assim. Segundo ele, antes de aparecer pela primeira vez o Ferumbras, todo o servidor foi avisado desse evento e foi pedido para todo mundo se organizar. Então não foi bem ele que organizou, apesar de ele estar lá no momento do Ferumbras. Como a gente já pode imaginar, foi um massacre. E é claro, o Ferumbras era manipulado por um membro da Cipsoft. Não era uma criatura apenas. Diz ele que a parte mais chata era a magia de reta do Ferumbras. Cada paulada sumiu uma renca. Agora, a história da Magic Longsword. Eu vou falar apenas uma parte porque foi um dos assuntos mais tensos, um dos assuntos mais delicados. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que a primeira Magic Longsword que ele encontrou não tinha ainda a aparência de uma Magic Longsword, e sim apenas de uma
Sword. Ele estava explorando o mapa junto com o Taghor e encontraram um corpo. O Taghor abriu esse corpo, viu que tinha algum loot e não se importou muito com as coisas e começou a jogar. Eles já estavam praticamente saindo do lugar quando Ariswar preferiu ir lá e dar uma clicada. Deixa eu ver. Que Sword que é essa daqui? E viu que aquela Sword, com a aparência de uma Sword normal, tinha o nome de Magic Long Sword. E que o ataque dela era de 80 e não 60 como a gente conhece. Eles pegaram a Sword, claro, e começaram a sair do lugar atacando os DLs, que matavam em 5, 6 hits. Agora com um só já matava o DL, começou a... Que Sword é essa, velho? Mesmo assim, foram lá e reportaram toda essa questão. Toda a staff agradeceu ele por essa questão, é claro. Foi aí que ele começou a se erguer e ser mais reconhecido. Vocês lembram que eu disse que os jogadores contribuíam com o jogo enviando mapa? Pera aí. Antes da gente falar dessa questão do mapa, deixa eu complementar uma parada antes, pra aí sim chegar no mapa. Recentemente ele me procurou dizendo que, além da Magic Longsword, que foi encontrada dentro de um Ciclope, também tinha uma chave. E essa chave dava acesso à Knight Watch Tower. Ele disse mais ou menos assim: eu esqueci de mencionar a você que no corpo do Ciclope também tinha uma chave para a Knight Watch Tower, bem como a Magic Longsword. Taghor e eu tínhamos a única chave para entrar lá, há cerca de 3 anos. Então os PKs não poderiam nos pegar enquanto a gente treinava à vontade lá dentro. A Knight Watch Tower também foi necessária para entrar na POI. É por isso que o Knightmare se aproximou de mim e... Calma. Aqui a gente já consegue entender que aquela print onde ele está na entrada da POI, onde ele disse que não foi ele que descobriu e que um GM puxou ele, aqui complementa essa situação. Após eles conseguirem a chave, o Knightmare, que é um membro da Cipsoft, puxou ele e mostrou a entrada da POI. Afinal, foi o Knightmare que fez toda a POI. E pra quem não sabe, Knightmare era apenas um jogador, que com o tempo se tornou um membro da Cipsoft, um funcionário da Cipsoft, com as mentes poluídas. E com isso ele conseguiu a vantagem de saber como tudo funciona depois de tudo pronto. Essa é a importância de eu poder complementar essa questão nesse mesmo vídeo, porque na entrevista ele não falou sobre isso. Porém, não faz muito tempo que já tem uma galera perguntando pra mim se realmente é ele que está fazendo live. Aí, gordo, o Ariswar tá fazendo live lá, tá até com webcam, será que é ele mesmo? Ou será que é o cara que comprou? Calma. Realmente é o Ariswar que está fazendo live. E sim, dessa vez ele resolveu mostrar como que ele é, quem ele é, comprou uma webcam. E o canal da Twitch dele eu vou deixar na descrição. Só que nós não podemos ficar simplesmente assim, ah, já vi ele, então agora eu vou dormir, então, falou. De jeito nenhum. Ele enviou um vídeo mandando um salve pra mim e pra todos vocês, então... acompanhe. Hello, Caleroid. This is me, Ariswar, coming to you live in install from Eastern Canada. I wish you and your family the best, and to the people of Brazil, I also wish them the best of luck in their current little crisis. There's always something going on. But anyway, other than that, I do appreciate all the support from your family and friends, and to all the fans. I've never taken a selfie before, so it's kind of work with it. I take selfies of other people, that's it. But other than that, you have a good day. I wish you all luck and hope you enjoy the interview. This is Ariswar signing off. Maravilha! Tudo isso é uma pré-entrevista. Como eu disse, foram 4 horas de entrevista com ele e temos que traduzir, depois legendar e depois dublar toda essa entrevista. Vai levar tempo. Então, para não ficar algo, nossa, quando que vai sair? Resolvi atualizar com esse vídeo. Porém, já estamos trabalhando na entrevista. Fique ligado. Mas agora é a hora de você opinar. O que você achou de tudo que ele disse na questão das coisas que já aconteceram e que a gente já conhecia e que agora estamos conhecendo de uma maneira diferente? Deixe o seu comentário, que é muito importante. Chama o seu amigo também, passa para ele ajudar nos comentários. E se você tá aqui, voado aqui, nossa, o que eu tô fazendo nesse canal que eu não tô inscrito ainda? Então se inscreva, seja bem-vindo. E se você notou algo diferente no meu dente, é isso mesmo. Depois de velho, colocar aparelho. Desejo tudo de bom pra você e que você possa cada vez conquistar mais e mais as coisas pra você. Hoje não vou falar palavrão. Simplesmente um forte abraço. Calma. Antes da gente sair fora... Hey, Ariswar! Look at me. Thank you for interview. Thank you for video. I wish the best for you and your family. You are the legend to many in Brazil. See ya. Escreve aí. Tchau.